presidente Lula defende blindagem a salário mínimo e Bolsa Família na nova regra fiscal. STF forma a maioria para tornar réus mais 245 denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos de 8 de janeiro. E você vai ver também. Greve de motoristas de aplicativos de transportes tem adesão parcial e aumento no preço das viagens. Reino Unido enviará mísseis e drones de longo alcance para a contraofensiva na Ucrânia. Organização Mundial da Saúde lança diretriz para que adoçantes sem açúcar não sejam utilizados no controle de peso. Bobi, o cachorro mais velho do mundo, faz 31 anos e ganha festa de comemoração. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional para discutir sobre a nova proposta de regra fiscal para as contas do país e definiu que eventuais cortes de gastos por não cumprimento da norma não devem atingir o salário mínimo e o Bolsa Família. O relator da proposta na Câmara, deputado Cláudio Cajado, deve incluir no parecer dele uma série de dispositivos para que o governo federal seja impedido de ampliar os gastos ou receba algum tipo de sanção caso não respeite os objetivos econômicos que forem estabelecidos para cada ano. O presidente Lula concorda com a criação dos dispositivos e sinalizou que aceita abrir mão de aumentar o salário de servidores públicos do Executivo ou realizar novos concursos públicos caso as metas não sejam alcançadas. Contudo, o presidente quer evitar que os gatilhos impeçam o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a recomposição dos valores pagos aos beneficiários do Bolsa Família. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente está preocupado com a política de valorização do salário mínimo e quer garantir aumento real, mesmo em meio às mudanças ao texto das novas regras fiscais. Lula quer a aprovação da nova regra fiscal na Câmara dos Deputados ainda esta semana, de preferência nesta terça-feira, antes dele viajar para a reunião do G20 no Japão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante a entrevista que tudo indica que as negociações para a apresentação do relatório do arcabouço fiscal devem ser concluídas até o fim da noite de hoje. O governo federal publicou no Diário Oficial desta segunda-feira uma medida provisória que pretende fundar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. O governo deve investir quase 4 bilhões de reais entre 2023 e 2026 para concluir mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar que estão paradas ou inacabadas desde o último governo de Lula e o da ex-presidente Dilma Rousseff. O texto foi assinado pelo presidente Lula na semana passada em evento no Ceará. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para tornar réus mais 245 denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. No início do julgamento, o Supremo avaliava 250 denúncias, mas houve problemas técnicos no plenário virtual. E 5 casos foram retirados de análise. Prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira, a Corte vai analisar mais denúncias de envolvimento nos atos extremistas. Este será o 5º conjunto de denúncias a ser analisado. Até agora, o STF já aceitou 550 denúncias da PGR.
A Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro que somam R$ 8.600 feitos pelo ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para a conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A ocorrência das operações bancárias foi identificada durante a investigação sobre a suspeita de desvio de recursos e da prática de rachadinha no Palácio do Planalto no governo anterior. Os sigilos bancário e telemático de Mauro Cid estão sob investigação da Polícia Federal desde 2021. A defesa de Jair e Michele Bolsonaro negou irregularidades e afirmou que tem absoluta convicção que todos os pagamentos referentes ao dia a dia da família eram feitos com recursos próprios. E falando sobre saúde, olha só, falta de insulina no Sistema Único de Saúde afeta pacientes com diabetes em vários estados do país. Com dificuldades de comprar medicamentos, o governo importou remédios sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A população diabética que depende de tratamento pelo SUS costuma ter todos os seus medicamentos, desde remédios a agulhas, disponibilizados gratuitamente pelo sistema. Contudo, nas últimas 3 semanas, os pacientes não têm encontrado a insulina de ação rápida no local e têm recorrido a grupos de pessoas com a mesma doença nas redes sociais para conseguir manter o tratamento. Para evitar um desabastecimento nacional, a solução encontrada pelo governo foi abrir uma compra emergencial, quando até mesmo produtos de laboratórios estrangeiros sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária podem ser adquiridos. E foi exatamente o que aconteceu. No último dia 20, o Ministério fechou o acordo para adquirir 1.300.000 tubetes de insulina da chinesa Global X Technology Limited. A compra, porém, é contestada pela Sociedade Brasileira de Diabéticos, que questiona a qualidade da insulina adquirida. A insulina de ação rápida controla o nível de glicose no sangue e deve ser injetada todos os dias, sempre antes das refeições, em pacientes com diabetes. Greve de motoristas de aplicativos de transportes tem adesão parcial e aumento no preço das viagens. Alguns usuários relataram dificuldades com os serviços neste dia de paralisação. Cancelamento de corridas, maior tempo de espera e aumento nos preços das viagens. Com menos carros de aplicativo circulando pelas ruas do país nesse dia de paralisação de motoristas, esses foram os dramas enfrentados por vários usuários. A Adriane saiu de madrugada de Goiânia para vir a trabalho a São Paulo. Mas ao desembarcar no aeroporto de Congonhas... Já tem quase 30 minutos que eu cheguei e não consigo pedir nenhum tipo de carro pelo aplicativo. Eles cancelam, falam que está chegando. Teve um que pediu para eu cancelar porque estava com muito trânsito aqui perto, que foi a primeira corrida. Aí as demais, é como se o carro estivesse chegando, aí quando está próximo, cancela. A Tatiana passou pela mesma situação e resolveu pagar mais caro pela viagem. Tive que esperar 40 minutos para trazer minha mãe aqui no aeroporto e só na versão VIP foi que atenderam a minha solicitação. E agora outra luta para ir daqui para o trabalho, pro qual eu já estou atrasada. O movimento chamado Day Off, ou seja, um dia todo sem atividades, começou à meia-noite desta segunda-feira. Segundo o presidente da MASP, a Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo, ligada a associações da categoria em todo o Brasil, mais de 60% dos trabalhadores aderiram à greve de 24 horas. E ele garante que até amanhã o serviço será normalizado, mesmo sem respostas das plataformas às reivindicações. Não é do feitio das empresas procurar alguém para conversar, né? A gente faz a pressão, aperta elas e elas ali, daqui a 2, 3 dias, até mesmo uma semana, elas trazem o que nós reivindicamos como um formato de, olha, a empresa aumentou ali, reajustou e tal, mas ela não dá o braço a torcer para dizer que foi a luta do motorista que conseguiu tal coisa, né? Além de melhores condições de trabalho, com mais segurança e acesso ao seguro de vida e de saúde, os motoristas reivindicam o aumento da tarifa mínima e redução na taxa cobrada pelas plataformas a cada corrida.
Até o fechamento dessa reportagem, nenhuma das empresas de transporte por aplicativo tinham se manifestado sobre a paralisação. E veja a seguir, OMS lança a diretriz para que adoçantes sem açúcar não sejam utilizados no controle de peso. E ainda, Bobby, o cachorro mais velho do mundo, faz 31 anos e ganha festa de comemoração. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, o número de golpes e fraudes associados ao Pix tem crescido no país com a popularização do sistema de pagamentos instantâneos, segundo especialistas. Esses ataques acontecem tanto por meio de vírus instalados sem que o consumidor perceba, como via engenharia social, quando um criminoso usa influência e persuasão para enganar e manipular pessoas para obter senhas de acesso. Um levantamento recente indicou que o Brasil é o segundo país que mais realiza transações em tempo real do mundo. Só em 2022 foram registradas 29 bilhões e 200 milhões de transações no país, o equivalente a 15% do total registrado no mundo. Segundo os especialistas, entre as maiores dificuldades encontradas, bloquear as transações ou reaver o dinheiro estão entre as que mais causam transtornos às vítimas. E essa dificuldade acontece porque, uma vez que os recursos caem na conta do criminoso, eles são rapidamente repassados e divididos em diversas outras contas, o que acaba impossibilitando que os bancos rastreiem o caminho do dinheiro. E começou hoje o pagamento do quarto lote do PIS/PASEP para 4 milhões e 400 mil trabalhadores. O governo liberou quase 4 bilhões e meio de reais para os funcionários da iniciativa privada que nasceram em julho e agosto e servidores públicos com PASEP de final 4 ou 5. Dependendo do número de meses trabalhados no ano passado, o valor vai de R$ 110 a R$ 1.320. Tem direito apenas quem recebeu, nos últimos 5 anos, a média salarial de, no máximo, 2 salários mínimos por mês. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira em queda, acompanhando o bom humor do mercado em relação ao noticiário envolvendo o teto da dívida dos Estados Unidos. Investidores ainda repercutem os dados divulgados no último Boletim Focus, relatório do Banco Central do Brasil, que reúne as expectativas econômicas de dezenas de especialistas do mercado. A moeda norte-americana recuou 0,73% e encerrou o dia cotada a R$ 4,88 na venda. E o Banco Central da Argentina elevou hoje a taxa de juros da política monetária de 91% para 97%, com o objetivo de combater a inflação anual de mais de 108% em um contexto social e econômico tenso antes das eleições presidenciais de outubro. O objetivo da medida é agir imediatamente para evitar que a volatilidade financeira haja como motor das expectativas de inflação. A decisão implica uma alta de 600 pontos base na taxa de referência e é o primeiro passo de uma bateria de medidas que vai ser anunciada pelo governo, com incentivos ao consumo e à importação de alimentos para conter o aumento dos preços ao consumidor, que chegaram a 8,4% em abril. O governo do presidente Alberto Fernandes e o Banco Central querem que as taxas sejam suficientemente atrativas para desestimular a forte demanda por dólares, que se tornou um refúgio contra a galopante inflação no país. A constante desvalorização do peso argentino tem relação com as repetidas remarcações dos preços, já que a moeda americana funciona como uma âncora de referência e um termômetro das expectativas econômicas na Argentina. Além disso, o país sul-americano atravessa mais um ano complicado para a economia, com uma seca que afetou duramente o setor agrícola, a maior fonte de divisas do país. Na sexta, o Instituto Estatístico INDEC informou que a inflação de 8,4% em abril é o maior dado mensal em 3 décadas, com um aumento nos preços maior do que nos meses anteriores.
Nesse contexto, fontes do Ministério da Economia, citadas pela agência estatal Telam, explicaram que o país vai buscar, com a importação de alimentos, reduzir o preço efetivo da venda ao público de produtos frescos, como carnes, verduras e hortaliças. O Parlamento de Portugal confirmou hoje o decreto vetado pelo presidente da República sobre a eutanásia ou morte medicamente assistida, obrigando a sua promulgação. O decreto foi aprovado com um total de 129 votos a favor, uma abstenção e 81 votos contra. É a quinta vez que o parlamento aprova um decreto sobre a despenalização da eutanásia. O Sudão voltou hoje a ser cenário de ataques aéreos e explosões depois de um mês de guerra pelo poder entre dois generais rivais. Até agora, mais de 600 pessoas morreram e ao menos 5.500 foram feridas no conflito. Os combates ocorrem principalmente em Khartoum, a capital de 5 milhões de habitantes, e na região de Darfur, no oeste do país. Moradores vivem confinados em casa por medo de balas perdidas, sem água nem energia elétrica em muitos casos. Em Jeddah, na Arábia Saudita, emissários dos dois lados do conflito concordaram sobre a criação de passagens seguras para retirar os civis e facilitar a entrada de ajuda humanitária, mas não trataram sobre o fim das hostilidades. Milhares de refugiados entram todos os dias no Egito, no Chad, na Etiópia e no Sudão do Sul. Especialistas afirmam que a guerra pode ser longa, porque as duas partes parecem ter as mesmas capacidades de combate e pouca vontade de negociar antes de uma vitória na batalha. Antes de entrar abertamente em conflito, os generais Al-Burhan e Daglo conduziram juntos um golpe de Estado para expulsar os civis do poder em outubro de 2021. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou hoje ao Reino Unido para uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que prometeu fornecer centenas de mísseis e drones de ataque de longo alcance para a defesa da Ucrânia. A passagem pelo Reino Unido é a mais recente em uma viagem pela Europa, após paradas na França, Alemanha e Itália durante o fim de semana. Entre os assuntos debatidos esteve a possível criação de uma coalizão de aviões de combate para que os aliados ocidentais entreguem as aeronaves que Kiev tanto deseja. Sunak afirmou que vai conversar com os líderes de outros países sobre os caças nas próximas reuniões de cúpula do Conselho da Europa na Islândia e do G7 no Japão esta semana. Apesar do grande apoio à Ucrânia contra a Rússia, os países da OTAN se negaram até o momento a fornecer caças modernos de combate. O Reino Unido se tornou na semana passada o primeiro país ocidental a oferecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, os Storm Shadow, com capacidade de percorrer até 250 quilômetros. A Organização Mundial da Saúde lançou hoje uma nova diretriz sobre adoçantes sem açúcar. A recomendação é que eles não sejam usados para controlar o peso corporal ou reduzir o risco de doenças não transmissíveis. A OMS alerta ainda que o uso prolongado pode trazer danos à saúde. A Organização Mundial da Saúde anunciou a recomendação baseada em evidências que sugerem que adoçantes sem açúcar não trazem qualquer benefício a longo prazo para a redução da gordura corporal em adultos e crianças. A OMS fez um alerta sobre o uso prolongado que pode provocar sérios efeitos, como maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, podendo aumentar a mortalidade em adultos. A recomendação se aplica a todas as pessoas, exceto indivíduos com diabetes pré-existente, e inclui todos os adoçantes não nutritivos sintéticos e naturais ou modificados que não são classificados como açúcares encontrados em alimentos e bebidas industrializados. A OMS sugere o consumo de alimentos com açúcares naturais, como frutas e alimentos e bebidas sem açúcar. E vamos falar agora de futebol. É isso mesmo, Leonardo Félix comenta os destaques da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Muita gente compara o Campeonato Brasileiro a uma maratona. E neste tipo de competição, vence quem é mais regular e soma mais pontos ao longo de todo o torneio. E neste quesito, algumas equipes estão dando conta do recado e outras surpreendem.
O líder Botafogo, que estava 100% até agora, com 5 vitórias em 5 jogos, perdeu a primeira. Foi fora de casa para o Goiás por 2-1. O artilheiro Tiquinho Soares marcou mais uma vez de pênalti e agora tem 6 gols neste Brasileirão. Mas o Glorioso perdeu intensidade no segundo tempo e Esmeraldino chegou à vitória de virada. Na cola do fogão está o Palmeiras, 1 ponto atrás, que só empatou em casa com o RB Bragantino. 1-1, com direito à infalível lei do ex. Teve gol do atacante Arthur contra o antigo clube. Já o Fluminense fez o suficiente para vencer por 2-0 Cuiabá no Maracanã. O tricolor já está pensando no Fla-Flu de amanhã, a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com 13 pontos, o Flu é o terceiro na tabela. O Cruzeiro segue fazendo uma campanha digna neste retorno à Série A. É o 4º colocado com 12 pontos. Foi a 4ª vitória em 6 jogos, com goleada por 4-0 no Clássico contra o América Mineiro. Eu destaco também o sempre constante Atlético, com 12 pontos em 6º. No Clássico Paranaense, o Furacão bateu o Coritiba por 3-2. E o Santos vai se recuperando na classificação. Tem 10 pontos, é o 7º colocado com 10 pontos, após vencer fora de casa o Vasco por 1-0. E vamos ficar de olho em mais um menino da Vila que vai surgindo. É o David Washington, de apenas 17 anos, autor do gol da vitória. É isso aí, eu fico por aqui, boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Léo, muito obrigada, um ótimo início de semana para você. Obrigada, Léo, e até quarta-feira. E olha só, o cachorro mais velho do mundo comemorou seu aniversário de 31 anos, de acordo com o Guinness Book. É isso mesmo, Bobby ganhou festa de comemoração para pelo menos 100 convidados, onde mora com a família em Portugal. Bobby, da raça Rafeiro do Alentejo, celebrou com uma festa na sua casa na Vila Portuguesa para cerca de 100 convidados. A festa tradicionalmente portuguesa tinha no cardápio carnes e peixes para todos os presentes e um extra para o aniversariante, que só come comida para humanos. Um grupo de dança também se apresentou. A idade de Bobby também foi verificada por uma base de dados de animais de estimação licenciada pelo governo português. Bobby teve a quem puxar, já que sua mãe, Gira, chegou na mesma idade. De acordo com o seu tutor, um dos principais fatores que contribuíram para a longevidade do animalzinho é o ambiente pacífico e tranquilo em que ele vive. Vale para os humanos também, né? Paz e tranquilidade. Que coisa, hein? 31 anos. E é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia, ótima noite para você. Até mais.